a questão do Robinho, né, que eu acho é um tema. A gente falou, vamos falar de Robinho. Robinho, jogador de futebol, o que isso tem a ver com o nosso podcast, né? Mas, de alguma forma, tangencia um pouco esse assunto de televisão, todo esse noticiário, né? Acho que, pelo menos de duas maneiras claras, se misturou Robinho com televisão, né? Primeiro, pela reação dele de culpar a Globo pelas denúncias que foram feitas lá na Itália, num processo judicial que levou à condenação dele em primeira instância. Uma reação que outras pessoas, outros políticos também, o Crivella já teve uma reação parecida, né? Diante de denúncia, é culpa a Globo que divulgou a denúncia, né? Essa ideia é um pouco que a culpa é da janela, né? Então você fecha a janela para não ver a paisagem. E, em segundo lugar, uma coisa lamentável, que foi a divulgação dos telefones de uma série de jornalistas da TV, do Globo, que estavam acompanhando o caso, né, e tornaram públicos os telefones dessas pessoas. As pessoas tiveram um final de semana infernal, com ameaças, ofensas, uma baixaria assim, que a gente precisa reforçar aqui, de qualquer maneira, a condenação disso, que é uma coisa de quinta categoria que aconteceu. Débora, a gente até falou bastante sobre isso, né, antes de começar o programa, né? Desculpa, eu levei um tempinho para conseguir abrir o meu microfone. De fato, eu acho que a questão do áudio do Robinho mostra muito, vem mais uma vez mostrar como, né, esse racha político em que o país vive também afeta diretamente a TV, né? Porque, enfim, os políticos, alguns se aliaram a alguns canais, criticam outros, e aí as pessoas que simpatizam com eles, da mesma forma, veem nesses canais, né, inimigos públicos, fake news, coisas assim, sem o menor embasamento para afirmar nada disso, né? Então, no áudio dele ele citava, inclusive, né, o presidente Bolsonaro, e emendava, né, o famoso bordão Globo lixo aí, que muitos seguidores do presidente têm usado, para falar sobre a Globo, que foi de todos, provavelmente, os canais que falaram a respeito do caso, né, a repercussão da contratação dele pelo Santos foi gigantesca. Então, todos os canais de TV, da mesma forma que todos os sites e rádios, e, enfim, todos os meios de comunicação que produzem jornalismo, falaram a respeito disso. Então, não tem a ver com a Globo, não tem a ver com o UOL, não tem a ver com ninguém. É uma denúncia grave, uma condenação em primeira instância muito grave, e enfim, a sociedade cobrou isso de um time de futebol, que é um dos principais times de futebol do país. Então, é preciso enxergar a realidade, né? Não tem a ver com a Globo, não é sobre isso a discussão. E aí, a reação pública, né, que é esse caminho de, então, já que não podemos controlar, vamos ameaçar as pessoas que estão trazendo essas notícias e que estão se posicionando com relação a isso. A Marília Ruiz também, colunista aqui do UOL, foi muito atacada e ameaçada. Teve a Ana Thaís Matos, que também se posicionou muito nas redes, que é jornalista da Globo, e jornalistas homens também, que se posicionaram com isso, quanto a contratação dele e a gravidade dessa condenação, que tiveram os números vazados, e aí não só pelo inconveniente de você receber centenas, se não milhares de ligações, WhatsApps e mensagens ofensivas, mas muitas ameaças, né? Todos eles relataram ameaças, e é lamentável, né? Num país que prático, jornalistas que estão falando sobre um caso, sobre um caso que é notícia, que envolve um grande nome do futebol brasileiro, receberem em troca ameaças né, contra a vida, assim. Então, enfim, apenas lamentável. Espero que, enfim, todos estejam bem, que tenham lidado com isso da forma mais tranquila possível, o que é difícil, né? Eu sei que a Globo estava dando muito respaldo, inclusive para quem quisesse, né, fazer denúncias,
Obviamente que muita gente também vem atacar daquela forma anônima, né? Bastante corajosa de sempre. Então, mas assim, passaram, pelo que eu soube, por maus momentos, maus bocados aí na mão de pessoas, né, violentas, porque nada mais é do que isso, né? Você ameaçar uma pessoa de morte é violência. Tá Ficou dando ruim, Chico. seu microfone de blogueiro deu uma vacilada. É o computador. Voltou? Voltou. Senhores, me perdoem. Acho que o mais triste disso tudo é que é uma estratégia pensada, né? Aquele áudio vazado ridículo lá, atiçando esse ódio contra, né? É uma estratégia de simplesmente mudar de assunto, né? Deixar de ser sobre o cerne da questão e virar sobre outra coisa. E aí estamos aqui nós discutindo sobre isso, estamos, né, outras pessoas falando sobre esses outros assuntos, porque daí o assunto deixa de ser pura e simplesmente aquela condenação em primeira instância e passa a ser toda uma situação sociopolítica ou, enfim, de ameaças ou de polarização política, né? É o sonho dos caras. Eles querem transformar um assunto que é muito simples, uma condenação gravíssima em primeira instância, né? É só isso. Então, eles conseguem, com uma estratégia profissional, o que é o mais triste, o mais absurdo, conduzir o debate desta forma. Qual